Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho de hoje continua exatamente daquele encontro de Jesus com o jovem rico. E Jesus olha para os discípulos e faz uma afirmação que parece até assustadora. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E depois ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficam espantados e perguntam: então quem pode ser salvo? Meu irmão, se inscreva no canal e vamos juntos crescer na fé. Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 19, do 23 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos entender bem esse evangelho. Jesus não está dizendo que ter dinheiro é pecado. A riqueza, os bens materiais, o trabalho, tudo isso pode ser bênção quando utilizado de maneira justa e responsável. O problema, ele começa quando o dinheiro deixa de ser um instrumento e passa a ser o Senhor da nossa vida. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, aí existe um problema. Porque uma pessoa pode ter pouco dinheiro e ser extremamente apegada às coisas materiais. E outra pode possuir muito bens, mas ter um coração generoso, despreendido e aberto para Deus e para os irmãos. Portanto, a pergunta não é simplesmente quanto eu tenho. A pergunta é quanto aquilo que eu tenho possui o meu coração. Porque podemos possuir uma casa, mas não podemos permitir que a casa nos possua. Podemos ter dinheiro, mas não podemos deixar que o dinheiro determine quem somos. Podemos ter bens, mas precisamos lembrar que tudo nesta vida é passageiro. Jesus está nos convidando hoje a colocar Deus novamente no primeiro lugar. E, meus queridos irmãos, olha que bonito, os discípulos perguntam: então, quem pode ser salvo? E Jesus responde: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque existem momentos em nossa vida em que nós olhamos para uma situação e pensamos: não tem mais jeito. Minha família não vai mudar. Eu não vou conseguir vencer isso. O meu casamento não tem mais solução. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo recomeçar. Eu não consigo mudar. E Jesus olha para nós e diz: para os homens, isso é impossível,
mas para Deus tudo é possível. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja diante de uma situação que, humanamente falando, parece possível, mas não coloque limites no poder de Deus. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, Deus pode começar a transformar pela graça. Talvez não aconteça do jeito que você imaginou, talvez não aconteça no seu tempo, mas Deus continua sendo Deus. E aqui está uma grande verdade teológica deste Evangelho. A salvação não é uma conquista humana, é graça de Deus. Não colaboramos com esta graça através da fé, da conversão, das boas obras e de uma vida entregue ao Senhor. Mas ninguém compra a salvação. Não existe dinheiro capaz de comprar a eternidade. Não existe posição social capaz de comprar a graça. Não existe poder humano capaz de garantir aquilo que somente Deus pode oferecer. A vida eterna é dom, é graça, é amor de Deus. E depois Pedro pergunta a Jesus: eis que deixamos tudo e te seguimos, que haveremos de receber? E Jesus promete uma recompensa que ultrapassa qualquer riqueza deste mundo. Isso também nos ensina algo muito importante. Seguir Jesus tem um preço, mas vale a pena. Às vezes, seguir Cristo significa renunciar. Renunciar ao orgulho, renunciar ao pecado, renunciar a uma vida desordenada, renunciar ao desejo de vingança, renunciar a certas amizades que nos afastam de Deus, renunciar àquilo que parece prazeroso por um instante, mas destrói a nossa alma. E Jesus nos diz: não tenha medo de perdoar por amor a Deus. Por aquilo que entregamos nas mãos de Deus, nunca é desperdício. Talvez você tenha perdido alguma coisa por permanecer fiel a Cristo. Talvez tenha sido incompreendido. Talvez alguém tenha criticado a sua fé. Talvez você tenha precisado dizer não a alguma situação para permanecer fiel aos seus princípios. Não pense que Deus não viu. Deus vê o coração daquele que permanece fiel. E Jesus termina com uma frase que precisa ficar gravada em nossa alma: muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que serão os últimos serão os primeiros. O mundo mede as pessoas pelo dinheiro, pela aparência, pelo poder, pelo sucesso, pelos seguidores, pelo cargo que ocupam. Deus olha diferente. Deus olha para o coração. Talvez alguém que o mundo considera pequeno seja grande diante de Deus. Talvez aquele que ninguém reconhece esteja acumulando um tesouro imenso no céu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não vivamos apenas para aquilo que passa. Trabalhe, conquiste, cuide da sua família, lute pelos seus sonhos, mas não perca a sua alma tentando conquistar o mundo, porque Jesus já perguntou: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se viver e perder a sua vida? Hoje coloque a sua vida nas mãos de Deus e diga: Senhor, que eu tenha aquilo que preciso, mas nunca permita que aquilo que tenho seja mais importante do que tudo. Que Deus nos dê um coração livre, livre do apego, livre da ganância, livre do orgulho, livre do medo e cheio de confiança na providência divina. E se hoje você estiver diante de alguma situação que parece impossível, repita com fé: para mim pode parecer impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque quando nossas forças terminam, a graça de Deus começa a mostrar que Ele continua no controle. Que o Senhor nos dê a graça de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, confiando que todo o resto encontrará o seu devido lugar e que no final da nossa caminhada possamos ouvir de Jesus: você foi fiel, entre na alegria do seu Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.